Estamos voltando aí, gente. Bom, o áudio tá melhor. Tô usando outra conexão aqui, espero que pare essa latência aí de cortar um pouco. Vamos lá. Esperando aqui a conexão. Opa! Voltamos. Voltamos. Ah, legal. A gente tem muitas perguntas aqui, o assunto às vezes fica muito quente, mas a gente vai revisitar os vídeos aí para. Acho que vai rolar uma parte 2 dessa conversa, hein? Essa conversa é muito importante, Tá cara, muito rendendo importante. muito e tem muito assunto pra gente tratar, cara. Muita É, coisa que quando, a gente pode falar ainda. quando a gente foi cortado, eu estava falando justamente isso, que essa pandemia, ela é péssima, a quarentena é ruim, mas ela está permitindo a gente conhecer pessoas incríveis, né? Que eu Sim, nunca falaria com você, por exemplo, se não pois é. fosse essa história de live, de pandemia, né? Então, É muito sempre legal ter a uma live traz as oportunidade de pessoas muito conhecer. próximas também, né? Assim, os familiares, É, todo mundo começa a usar a tecnologia para conversar, né? Ao invés de afastar. E isso é muito legal também. Eu acho que o tempo com também certeza. disponível para os filhos, para a família, também é algo muito importante, muito legal também que tem acontecido. Fala sobre a, vamos ver aqui, fala sobre a disputa entre os negros nas questões de tonalidade de pele. Ô, rapaz, a galera aqui tá pondo uns assuntos quentes aqui, hein? Falar sobre colorismo. Eita, vamos lá. Bom, onde a gente estava? Agora me perdi um pouco, a gente volta aí. Sim, então, entrando nesse assunto, uma pergunta que eu recebi foi como a gente assimila a questão do tempo com o trabalho, com filhos, com a assistência à vida da casa. Esse é um assunto também, assim, muito interessante para a gente discutir, que é justamente assim a presença do pai, né? Assim, o pai que trabalha, que tem uma jornada, que sai de casa, vai trabalhar, volta, e essa participação dele também na família, né? É verdade. Eu, antes da quarentena, num dia como hoje, por exemplo, né, eu teria que dar aula de 7:30 da manhã até as 5:30, e aí depois eu teria aulas online, né? Eu ia dar aula no Skype até umas 7:30, 8 horas, e aí só depois eu ia ter contato com meu filho. Eu ia dar um banho nele, depois ia dar comida, e aí ele ia dormir, né? Ou seja, eu teria aí mais ou menos umas 3 horas de convívio com ele por dia. Agora com a quarentena eu tô o dia inteiro em casa, porque eu sou Acorda, professor, tá né? lá almoçando com Não vai ele. ter Nossa, tá escola lindo tão isso. cedo, né? Escola agora é só em junho, então isso está sendo incrível. Mas por outro lado, bate no que você falou. Eu não tô de férias, eu tô home office. Uhum. E hoje, por exemplo, ele estava muito carente, querendo colo o tempo inteiro, e a Prefeitura do Rio colocou 2 cursos online para a gente fazer, um sobre ferramentas online de ensino e outro sobre déficit de atenção, enfim, hiperatividade. E aí eu tenho que fazer esses cursos. Hoje eu não consegui nem tocar no notebook porque não teve como, né? Levei ele para o banho de sol de manhã, depois eu dei a comidinha dele, brinquei com ele, depois veio o almoço. Aí ele cochilou um pouquinho, foi quando eu consegui almoçar, mas ele já acordou, estava na hora do lanche. E, enfim, até a hora da nossa live que ele estava jantando, foi o dia inteiro o foco nele. Eu não consegui fazer nenhuma outra coisa além de cuidar dele. Então, essa história de home office, ela é muito romantizada. A galera acha que porque você está em casa, Você tá fazendo nada. você vai tirar tempo da cartola. Mas a minha esposa, ela é engenheira, ela não está de férias, está trabalhando. E ela está trabalhando 12 horas. Então, ela fica de 7 às 7 no trabalho. Então, eu fico o dia inteiro com o Apollo. E aí agora a gente vai, né, ver o banho dele e tal, vai jantar, aí daqui a pouco tem que dormir.
né? Porque se eu não dormir, amanhã eu vou estar exausto e como é que eu vou cuidar dele? É Então verdade. eu não posso nem abrir o notebook para fazer de madrugada, por exemplo, as notas fiscais da minha empresa, os boletos, as coisas, porque senão eu não durmo. Aí amanhã eu vou estar cansado. Então, que horas que você faz esse home office quando você está com os filhos em casa? Então, isso aí é uma questão também. É por isso que são vários temas, e um tema puxa o outro, É, porque agora, além do home office, trouxeram um tal do homeschooling para o Brasil, que é os pais é que vão explicar matéria nova para os filhos e fazer exercícios com eles online para ele mandar de volta para o professor corrigir. Que horas que esses pais vão fazer isso? Sem falar que ainda estão preocupados com a questão do vírus, de contaminar a vovó, de passar para alguém. É, o momento é de muita tensão. Então, você, como é que você vai produzir, estudar junto? Sabe? Eu acho que é uma demanda muito fora da normalidade. Então, uhum. muitos textos e autores já estão falando para a gente não se cobrar tanto É de exatamente ser isso. produtivo. Era isso que eu ia falar, assim, não é uma corrida de produtividade, né? A gente está passando por uma situação Exato. muito séria no mundo inteiro e que, de fato, causa um certo receio, um certo medo, né? Uma certa angústia. Muito mais que tem criança pequena, que aí você pensa, cara, o tanto de problema que isso pode causar. Então, e você tem pais, avós, pessoas mais velhas, do qual você, de fato, se preocupa. Então, assim, esse já é um problema muito grande. Então, quando as pessoas colocam que o home office produz menos, você está produzindo menos no home office e coloca isso de você tem que fazer 1.000 cursos na Udemy, você tem que ler 50 livros. Cara, já tem uma carga emocional nisso, já tem um peso muito grande só da gente estar numa situação de isolamento. Só de você ter que ficar em casa, você não está em casa porque você quer, você está em casa porque você é obrigado. Porque existe um vírus lá fora que a gente não entende muito bem, que não tem uma vacina. Então, assim, relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você produzir um pouquinho menos, tá tudo bem. Tá tudo bem, relaxa. Vamos cuidar do bem-estar, vamos cuidar da saúde, vamos preocupar com os nossos pequenos. A Aurora ainda não tá na situação, mas o que fazer com uma criança de 6 anos dentro de casa, num apartamento? E eu acho que é hora da gente começar a pensar em outras coisas, que é justamente da nossa ancestralidade africana, que é justamente isso. A gente não veio a esse mundo para ganhar dinheiro. A gente não vê esse mundo para ficar rico e milionário, porque você não pode fazer nada com isso, no final das contas. E sim, como a gente Com consegue certeza. pensar no coletivo e no social para que traga pelo menos um suspiro de paz para essa galera. Um suspiro de paz para os nossos, para quem convive conosco. Eu acho que é mais nessa linha, assim, sabe? Vamos dar uma relaxada, vamos respirar, vamos curtir a família. Há trabalho também, assim, a gente não pode ser irresponsável com o nosso trabalho, né? Aqui a Glaucia falou que nossa cura é a reconexão com as crias. É exatamente isso, Glaucia. É exatamente isso mesmo. Glaucia, desculpa, Glaucia Pimenta Rosa. Eu acho que... Legal. Bom, Perfeito. massa. E acho que uma mensagem é como a gente consegue relacionar também com a nossa família. A gente já conversou algumas coisas sobre isso também. Com a história do nosso ancestral que nos é negada, sabe? E a gente vai precisar juntar esses fragmentos de valores, de cultura, dessa afro-brasilidade que é impossível a gente negar essa riqueza, né, do patrimônio africano na nossa vida, e a gente, como afro-brasileiros mesmo, orgulhosos da nossa condição, como a gente consegue transmitir isso para os nossos pequenos, como a gente consegue transmitir isso para a nossa família, como a gente consegue transmitir isso para uma sociedade, como a gente já disse aqui várias vezes, que é racista, que é preconceituosa, que vive num pensamento eurocentrista, e a gente firmar nossos pés e falar, aqui não, aqui nós vivemos diferente. Essa conversa, ela me lembra de novo, né, esse livro, Espírito da Intimidade, porque a conclusão, quando a gente lê, é que a nossa vida, ela não deve ser fruto do que aconteceu com a gente, ou Uhum. fruto do que fizeram com a gente. Ela deve ser fruto do que a gente quer para nós, né? E aí eu lembro da irmã Azangeri, porque ela fala que afrocentrar na realidade é você ter agência da própria vida, mas agência sob um olhar africano, uma agência sobre a ótica da sua ancestralidade. Então, você não vai, por exemplo, se resumir ao que está no teu
redor, por exemplo, né? Meu caso, né? Minha formação, não tinha pessoas negras em volta. Eu fiz faculdade, eu passei para a UERJ, ainda não tinha cotas. Então, no 11º andar da UERJ, onde eu fazia literaturas e língua inglesa, só tinha mais 3 pessoas negras. Então, se eu fosse usar essa lógica aí do pescoço, ver quem está em volta, eu teria me Uhum. casado com uma branca, namorado com uma branca, teria um filho mais claro, teria só amigos brancos. Então, a Seguiria o gente tem que padrão imposto, né? superar, tem que superar essa ideia de que a minha vida vai ser determinada pelo meu ambiente. Porque eu lembro de uma polêmica que teve há um tempo atrás, a foto com as madrinhas de casamento da Isa. Não sei se você acompanhou essa treta que rolou na internet. Mas eu acho que Que eu as perdi essa madrinhas de timeline. casamento. Várias brancas, um monte de branca. Só mulher branca. E aí a explicação foi que ela estudou em um colégio privado, as amigas eram brancas e por isso o círculo dela íntimo era de pessoas brancas. E aí, quando eu conversei sobre isso, porque várias pessoas mandaram pergunta para o nosso coletivo, justamente por isso, porque são pretos que atingiram um certo patamar, são classe média alta, e aí coloca o filho numa escola particular. E aí tem menos crianças negras. Mas aí o que que você faz? O seu filho só vai ter amigos brancos, então, porque tem poucos negros lá. Você não vai fazer nada para mudar isso? Você não vai tentar buscar outras formas de contornar isso? Aí não dá, né? Você tem clubes, você tem diversos ambientes onde as crianças podem estar junto, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Madureira, você tem eventos focados na criança. Uma vez eu vi o projeto Criolice, eles têm um desfile de moda para as crianças pretas, uma coisa incrível. Você tem também o bailinho da. Como é que é o nome? Crespo. Esqueci o nome, alguma coisa Crespo, tem um nome. Crespinhos. Legal. Crespinhos tem um bailinho infantil para crianças pretas. Ou seja, você tem formas de estimular o aquilombamento desde o berço. Você pode colocar o seu bebê com outros bebês pretos, sua criança com outras crianças pretas. Então, essa história de que o teu filho não tem amigos pretos porque só tem criança branca na escola, desculpa, mas não cola. Isso é falta de iniciativa tua. Você não quer quilombar, você não quer procurar pessoas pretas, você não quer se voltar para a ancestralidade. Aí é uma outra discussão. Mas usar esse argumento de que na igreja não tem preto, na escola não tem preto, no cursinho de inglês não tem preto, não dá. Esse argumento hoje em dia realmente. Isso, Crespinhos S.A. Obrigado, irmã. Isso mesmo. E é a perpetuação de Existem um pensamento também, né? Com certeza, não é culpa da pessoa, não. Isso foi introjetado na gente. E Uhum. eu falo por mim mesmo. Eu não tive esses amigos negros. Eu fui criado com muitas pessoas brancas. E olha que eu estudei numa escola pública, né? Que é o Uhum. Colégio de Aplicação da UERJ. Mas por ser considerado uma escola pública top, muitas crianças, obviamente, eram não negras, né? E aí depois que eu fui aumentando a minha consciência racial, que eu busquei amizades, busquei conexão com pessoas negras. E eu diria que bem recentemente, eu acho que eu fui mergulhar mesmo no mundo negro, eu diria que aos anos 2012, mais ou menos. Ou seja, tem uns 7 anos que eu faço um esforço consciente de trazer pessoas negras para o meu convívio, para minha vida, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Antes, eu achava que era onda isso, né? Eu estava rodeado de branco porque eu subi muito na sociedade, menos negros porque eles não conseguiram, né? Paciência. Eu consegui, então, agora eu estou num lugar diferente, eu estou no topo da pirâmide, né? É isso que eles querem que a gente pense. Mas aí, quando acontece um episódio, como aconteceu com o pai do Ronaldinho, que lá num condomínio da Barra ele foi pegar o elevador e as outras moradoras não quiseram subir no mesmo elevador que ele, aí você vê que não adianta ter dinheiro, não adianta estar no condomínio, não adianta casar com loura, não adianta ter filho branco, nada disso muda a forma como eles nos enxergam. E é isso que Exatamente. Fanon bate o tempo todo no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Simbolicamente,
eles nunca vão enxergar a gente como iguais. É por isso que eu digo que aquilombamento é a chave. Não tem outro jeito, sabe? Essa coisa de eu sozinho é um modelo branco de cultura. Você achar que você sozinho vai se emancipar, vai se descobrir, vai se encontrar e vai ser o cara. Não vai. Você vai ficar deprimido, vai ficar sozinho, vai desenvolver ansiedade, porque nós não somos ilhas. Nós somos coletivos, especialmente nós negros, porque está na nossa ancestralidade. Então, esse é uma pauta que não é opção. Não dá mais para acreditar nisso. Isso não é opção para gente. Aquilombamento é algo que mais cedo ou mais tarde essa ficha tem que cair, senão a gente, infelizmente, perece como povo. Nós lideramos as taxas de suicídio. E isso não é Uhum. coincidência. Não é. Só se suicida quem se sente sozinho. Qualquer psicólogo vai confirmar isso. Ninguém se suicida sem se sentir extremamente sozinho, incompreendido e sem correspondência. Então a gente precisa se aquilombar. E eu acho que começa tudo aí, tanto o empoderamento infantil, como mesmo nosso enquanto adultos, enquanto pais, esposas, enfim, geral. Massa, cara. Cara, que legal, viu? O que vocês acham da classe negra que tem dinheiro casar com brancas? Essa é a pergunta aqui da Simone Barbosa. E aí, É uma Humbertão? falácia, né? Hã? É uma falácia, né? Nunca tinha Na ouvido essa palavra verdade, aquilombamento. Poxa, esse livro é incrível, cara. Alguém tem que fazer. Aliás, teve uma live sobre esse livro. Eu ia copiar a live, mas eu perdi o timing. Aí a live saiu do ar. Alguém fez uma live sobre peles negras, máscaras brancas ontem. Mas eu perdi, se não me engano, é Francisco Rômulo, o nome do irmão. Mas, enfim, eu vou tentar acompanhar o que está se falando sobre esse livro, porque como ele tem um olhar científico sobre a questão, ele leva a coisa para o lado simbólico. Então, porque tem gente que vem com argumento assim: ah, mas o meu namorado é branco e não é racista. Ou a minha esposa é branca e não é racista. Não é o plano individual, é maior do que isso. Essa é a questão. Tem a família, tem os amigos. Você vai estar rodeado de pessoas. Você não vai estar só com o teu parceiro ou com a tua parceira. Inclusive, o teu filho vai reproduzir que um dos relatos mais dolorosos que eu já li nessa área foi de uma mãe negra que teve filho com branco, e toda vez que ela brigava com a filha, a menina chamava ela de macaca e ela ia chorar no banheiro. Sabe? Isso é muito triste, cara. Isso acontece. Então, Exato. por quê? Porque está no campo simbólico. A pessoa vê que simbolicamente o negro é inferior e ela acaba reproduzindo esse comportamento de uma maneira natural. Porque, por exemplo, no nosso caso, né? Na nossa infância, os desenhos que a gente viu, todos eram com personagens brancos. As princesas, os heróis, todos brancos, maioria branco. Então, é natural que você queira ter uma namorada branca. Isso não é uma coisa que você está escolhendo, não é uma escolha consciente. É por isso que aquela frase, gosto não se discute, ela é uma frase que é enganosa. Se discute, sim, porque o gosto ele é construído socialmente. Então, é importante a gente olhar por que a gente está querendo namorar aquela loira dos olhos claros, o que está operando, qual é o mecanismo que está agindo na gente nesse sentido. Não parece, mas esse assunto está diretamente relacionado à paternidade preta presente. Porque a gente só vai criar filhos conscientes racialmente se a gente estiver antenado para essa realidade. Senão os nossos filhos vão reproduzir a mesma coisa, o mesmo padrão. Imagina você, um homem empoderado que está antenado nas questões raciais, aí lá na frente a sua filha quer casar com um branco porque aí ele vai nascer com o cabelo mais lisinho. Poxa, isso aí é algo que é inconcebível, né? Mas cabe a nós, através da educação, fazer com que nossos filhos se amem de verdade, amem os traços dele, cada detalhe deles, desde agora. Então, todo dia eu digo pro meu filho que ele é lindo, eu já acordo ele falando: Apolo, que menino bonito, ele começa a rir, é mó barato. Ou Massa. seja, ele já se vê como um menino lindo agora já, né? E Que esse legal. trabalho é nosso, né? A gente não pode esperar da escola que a Lei 10.639, que prega, né, o ensino da cultura afro-brasileira seja cumprida, porque
O governo não vai fazer, o Estado não vai fazer, religião não vai fazer. Esse é um trabalho nosso. Eu acho que a militância ou o ativismo, ele começa primeiramente em casa, na nossa família. Massa. Bom, gente, acho que 1h e 23 minutos aí de live. Acho que melhor a gente fazer uma parte 2 assim, para não cansar tanto. Mas muito bom, cara, muito bom conhecer seu projeto, a gente conversar um pouco, falar sobre as nossas necessidades quanto a homens pretos e pais presentes. Acho que o Tinha que Ser Preto concorda que a gente tem que ter uma parte 2 disso aí. Com Vamos certeza. tentar responder as perguntas aí da galera, que foram muitas perguntas com um assunto muito quente, a gente acabou deixando passar várias. É verdade, tem que ter uma live só para tratar das É, perguntas. a gente passou várias e várias e várias perguntas aí. Cara, essa live ela vai ficar disponível durante as 24 horas, que a gente vai Sim. manter ela lá. Acho muito legal que a gente possa dar uma relida nela, pegar as perguntas lá, os Pô, temas que a legal. galera quis tratar, acho que a gente pode tratar numa parte 2. Sim, sim. Eu tenho sua permissão para copiar essa live e subir lá no nosso Claro, canal do YouTube? claro, meu amigo. Fica à Ah, vontade. legal, que a gente fez um canal, o canal Paz Preto, justamente para salvar as nossas lives, para a gente poder voltar aos temas. Aí a gente vai pegar os links Sim, depois para frente e retomar, né? Porque são discussões importantíssimas. É sim, como com alguém aí certeza. comentou. Alguém comentou aí, eu não vi, mas a pessoa falou: poxa, discussões como essas não existiam antes. Então, Exatamente. é uma forma de aquilombamento também, né? Um aquilombamento digital, digamos assim. O Danilo está aqui perguntando se o termo de homem empoderado não incomoda as feministas. Bom, Danilão, a gente trabalha com outra percepção, né? Uma percepção de cooperação, de amor, de laços. Então, eu acho que essa visão de competitividade não se encaixa num contexto dos negros mesmos e do aquilombamento, né? Como a gente já tem dito aqui. Então, acho que isso aí não se encaixa mesmo no nosso contexto. Vamos lá, Albertão. Tem mais alguma Alguém consideração, cara? perguntou, Perdão. né? Tem acho que aquilombamento é um monte de preto junto, né? É só ficar junto que é aquilombamento. Gente, infelizmente não é preto junto, porque se você for numa roda de samba, por exemplo, vai estar cheio de preto lá com a sua loura agarrada, e eles estão juntos, né? Um monte de preto junto, só que ou tá querendo loura, ou tá objetificando a mulher preta, porque infelizmente a verdade é que tem muito isso ainda, né, da mulher negra ser aquele objeto sexual. Então não basta estar junto. Tem que ter uma percepção africana da realidade, ou pelo menos um interesse de abrir mão dos padrões de percepção brancos, né? E aí quando eu digo brancos, envolve tudo, envolve machismo, envolve feminismo, envolve essa ideia do homem provedor, né, que é uma questão patriarcal. Tudo isso, gente, é um pacote europeu que leva o homem negro e a mulher negra ao descarrilamento, ou seja, um deslocamento do seu eixo, e isso desencadeia diversas coisas, inclusive a perda da saúde mental e em alguns casos até da sanidade. A gente enlouquece. Nós, negros, somos líderes em situação de rua. Se você olhar na rua, as pessoas que estão morando na rua, embaixo de marquise, de viaduto, a maioria é negra. Somos líderes nas instituições mentais, somos líderes de suicídio, somos líderes de encarceramento, líderes de evasão escolar, suicídio. Isso não é à toa, é porque esse sistema adoece a gente. E tentar se encaixar nesse sistema, se adaptar, tentar ser alguém numa sociedade regida pela doutrina e pela visão, pela cosmovisão branca, é se fadar, gente, a um estado de indigência sentimental, emocional, psicológica. Não façam isso com vocês. Então, procurem essas pessoas negras que despertaram. Eu trouxe alguns nomes aqui de gente viva, jovem, da nossa geração que está aí, né? A Azangeri, ela tem canal no YouTube, tem vídeo. Catilça Ribeiro dá até curso de filosofia africana. A Morena Mariá tem uma série em que ela aborda provérbios africanos, que incrível, ela vai para o sentido daquele provérbio. Tem o pessoal do afrofuturismo, Fábio Cabral, Afrofuturismo. procura aí.
muita gente muito legal, gente, tá? Procurem essas pessoas que estão buscando um eixo existencial africano, Temos o porque aí você AV vai ali estar do Savage Fiction verdadeiramente também. aquilombando. Eu digo que eu não sou mais uma pessoa, eu sou hoje uma aldeia inteira, né? Eu já não sou um há muito tempo, né? Legal. Porque eu estou com outras pessoas, né? Não existe mais eu. Um problema meu, eu levo para o coletivo e várias pessoas me ajudam a tratar esse problema. Então eu não sou um. Assim como os meus irmãos que têm um problema e levam para o coletivo, todos abraçam junto. A gente teve um caso agora recentemente de uma gravidez difícil de uma irmã, todo mundo acompanhando, teve gente indo até visitar a irmã lá em São Paulo. Então, é isso que é aquilombamento, é você realmente olhar outra pessoa negra e se enxergar como família. Eu sei que é raro isso, a gente está aprendendo, está crescendo, mas existem essas pessoas. Então, existe esse estado mental, na verdade, não são nem pessoas, é um mindset mesmo. É uma mudança mental, porque eu não pensava assim. Isso é uma coisa que é aprendida e é aprendida em conjunto, especialmente com as mulheres, porque a sociedade africana é matriarcal, ou seja, a mulher nutre o conhecimento, ela nutre a coletividade. Então é preciso respeitar, honrar as mulheres, ser parceiros delas o tempo todo. E isso cai na questão da paternidade, né? Que não é papel da mãe cuidar do bebê, cuidar da casa, cuidar da família, e o cara só ficar vendo futebol, né? Comendo hambúrguer. Não, não existe isso numa ideia africana. Em África somos juntos. Eu, graças a Deus, pude viver a gestação da minha esposa de forma presente. Cada momento ali, Uhum. o dia a dia da gestação. Quando a Apolo nasceu, eu fui a primeira pessoa a vê-lo. Eu estava segurando a mão dela ali na hora do parto. Eu acho que a gente precisa passar isso para os nossos irmãos, porque as mulheres negras são as que mais dão à luz sozinhas. E quando eu digo sozinhas, é sozinhas mesmo. Tipo, nem a mãe, às vezes, a mãe já morreu, não tem uma amiga. Elas têm filho, às vezes, sozinha, cara. E tem que voltar de táxi com um bebê, sabe? Não tem nenhuma pessoa para buscar. É uma solidão tremenda, porque a gente está intoxicado por essa visão de que não devemos honrar nossas mulheres. Então, é imprescindível que a gente volte nosso olhar para a cultura sexual africana. Que legal, cara. Nossa, que papo massa, cara. Quantas coisas de valor a gente falou aqui, ouvimos aqui mesmo com Obrigado. você. Aprendi muito contigo, cara. Muito legal mesmo, viu? Gente, vamos Cresci muito encerrando. também pelo teu exemplo. Muito bom te conhecer, pai da Aurora. Que lindo, cara. Bom demais ver esse exemplo. E mais uma força e inspiração para eu me espelhar também como referência paterna. Gente, que coisa bonita. Bom, gente, tenha uma boa noite. Vai rolar o papo 2. A gente vai agendar aí para a gente ter uma segunda conversa aí, cara. Muitos assuntos ainda. Só aqui da minha pauta, a gente já não atendeu uns 6. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Bom, como eu disse antes, o, o Coisa de Preto, o Tinha que Ser Preto também é uma forma da gente trazer essa ancestralidade, trazer a história do nosso passado, contar essas histórias e tentar levar para o máximo de pessoas possível. Então, assim, contamos com seu apoio, compartilhar os posts que existem lá também. E isso é isso, gente. A gente vai criar mais conteúdos também. A gente tem um projeto aí para futuro, para podcast, e sua presença vai ser Legal. solicitada várias vezes lá. Muito bom. Conta Quer comigo. fazer o seu Tamo jabá? junto. Tamo junto. E eu queria convidar todo mundo que está Legal. acompanhando a gente para passar lá no coletivo Pais Pretos Presentes no Instagram. Tem um link no nosso perfil para você fazer o seu cadastro, sugerir pautas e se inscrever no nosso canal também no YouTube para poder ver as nossas lives anteriores e sugerir pautas para a gente estar discutindo. Temos grupos no WhatsApp, grupos exclusivos de mulheres pretas, grupos exclusivos de pais pretos e grupos mistos para pais e mães pretos discutirem juntos sobre a criação dos filhos. Então, juntos somos muito mais fortes e vocês vão ser muito bem-vindos no nosso coletivo. Que massa. Valeu, gente. Tenha uma boa noite. Tamo Axé para todo junto. mundo.